No programa de hoje nós vamos falar sobre conciliação como método de solução de conflitos na Justiça do Trabalho. E quem vai falar com a gente será o juiz Fernando Suqueiose, juiz auxiliar da Presidência e coordenador dos Sejusques de primeiro grau do TRT da 14ª Região. É agora no Justiça e Cidadania. Você vai acompanhar a partir de agora uma entrevista com o juiz do trabalho, Fernando Suqueiose. Ele é juiz auxiliar da Presidência e coordenador dos Sejusques de primeiro grau do TRT da 14ª Região. Então acompanhe a partir de agora. Doutor Fernando, seja bem-vindo ao Justiça e Cidadania. Boa tarde, Celso. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos que nos assistem. Fernando, o que tem mudado nesse... lógico, mudou muita coisa, mas o que por exemplo, na parte de conciliação, desses métodos, o que o tribunal tem implementado, tem procurado efetivar melhor para que tenha realmente soluções de processos sem demora, né? Embora, logicamente, numa pandemia, as soluções também precisam estar sempre à frente, né? Celso, com o advento da pandemia, né, e as restrições impostas em razão da pandemia, a Justiça do Trabalho teve que se inventar para continuar prestando a jurisdição, né? A gente começou a prestar a jurisdição basicamente pela internet, em meio remoto. Isso, como era muito novo, isso para todo mundo, principalmente para o jurisdicionado aqui da região, levou um certo tempo para se adaptar, mas nós já estamos há 9 meses trabalhando exclusivamente de maneira remota e a gente teve que se adaptar, a população, junto com a Justiça, teve que aprender a esse novo método de trabalho, né? A conciliação, desde há muito tempo, é vista no âmbito da Justiça do Trabalho como a melhor maneira de colocar fim a um litígio, né? O processo ele nasce naturalmente em razão de um conflito de interesse. A parte autora aduz que tem uma pretensão, ela afirma em juízo que tem um direito, e a parte devedora se opõe àquele direito. Ela diz que não é devedora daquela relação. Então, instaurado o conflito, nós temos o processo como instrumento estatal para a resolução desse conflito, né? A conciliação, ela demanda ajustes de vontade, né? Cada parte ali vai ceder um pouco no seu ponto, para chegar numa solução comum. É uma solução que não é imposta pelo Estado juiz por meio da jurisdição, por meio de uma sentença, mas é uma solução construída pelas partes por meio do diálogo. A conciliação, além de ser mais rápido, né, para a solução do processo, para pôr fim ao litígio, para pôr fim ao processo, ela traz mais pacificação social. E essa é a finalidade última do Poder Judiciário, trazer pacificação social. É mais fácil que as partes se conformem, elas saiam satisfeitas por meio de um acordo em que ela deu as diretrizes de como seria um acordo, do que acatar uma decisão judicial que lhe é imposta, né? Muitas vezes uma decisão judicial não agrada nem a parte autora, nem a parte demandada. Então, Exatamente. Por meio de um acordo, de uma solução que elas constroem para resolver o conflito delas, elas vão sair mais satisfeitas, porque elas participaram do processo de construção dessa solução do processo. E por isso, a conciliação é vista como a melhor forma de resolver os conflitos que são submetidos aos judiciários, porque é o protagonismo das partes, ao protagonismo daquele que procura o judiciário na construção da solução do seu conflito. E o detalhe é que quando foi criado os Sejusques em todos os TRTs, em todos os tribunais, né, ele já é feito até, inclusive, a própria sala já é adequada para isso, né? Não existe uma cabeceira de mesa, são todas mesas redondas, enfim, para que todos fiquem na mesma sintonia, no mesmo patamar de buscar a solução, né? Isso não é por acaso, né, Fernando?
É verdade, Celso. Os centros de conciliação, eles foram criados assim por todos os tribunais a partir do Código de Processo Civil de 2015, que ficou conhecido como novo CPC, que de novo já não tem mais nada, né? Sim. Já tem 5 anos aí do CPC de 2015, e ele determinou que todos os tribunais, né, independentemente do ramo, né, Justiça Comum, Estadual, Federal e também a Justiça do Trabalho, criassem Sim. esses centros de conciliação, né? O novo CPC ele deu um grande estímulo para a conciliação em todos os ramos da justiça, e cumprindo essa determinação do novo Código de Processo Civil, a Justiça do Trabalho em Rondônia criou os centros de conciliação, um em Porto Velho e outro em Rio Branco, né, além do segundo grau, acho que foi no final de 2017, se eu não me engano, né? E de lá para cá, muitos processos são conciliados nos nossos CEJUs, nos nossos centros de conciliação. O desenho do centro de conciliação, ele envolve todo um estudo, né? O ambiente, a fala, os nossos conciliadores, eles têm técnicas de conciliação. Ela é diferente às salas do CEJUS das salas de audiência, né? Porque nas salas de audiência é marcada pela oposição. É uma parte contra a outra, né? E o juiz na cabeceira, uma parte enfrenta a outra ali em situação de oposição. A mesa circular do CEJUS foi um objeto de estudo. Você viu que quando as pessoas estão sentadas lado a lado, o diálogo é mais fácil. Não tem aquela posição de oposição, de hierarquia. Não há nada disso. Ali eles são iguais, tentando restabelecer o diálogo para que juntos encontrem uma solução para aquele conflito. E tanto que nos ambientes dos sejusques, inclusive o próprio ambiente em si, né, tem imagens, enfim, tira aquela coisa. Humanizado, que eles chamam, É né? um ambiente mais humanizado, às vezes até tem uma balinha, enfim, algum agrado, alguma coisa. É que é para a pessoa precisa desarmar os espíritos, né? Buscar uma solução, porque não dá para ter birra ali e dizer, não, não, porque eu acho que é uma questão de conversa. Porque quem que não quer pôr o fim de um processo, né? Tanto a empresa, que às vezes está com aquela pendência, poxa, vamos sentar, vamos tentar resolver isso. E é importante desarmar os espíritos para a conciliação, né? É fundamental isso. Você tocou num ponto muito importante, porque é normal que as pessoas, da convivência humana, as pessoas fiquem magoadas umas com as outras, né? Há uns conflitos naturais e não é porque as pessoas não se gostam, né? Você encontra Sim. conflitos hoje no âmbito familiar. Quantos conflitos Sim. não há no âmbito familiar, parentes que não se falam, né? A gente tem na relação de amizade também, você tem muito conflito, e é natural que no seu ambiente de trabalho, porque você convive muito, muitas vezes você convive mais com seus colegas de trabalho do que com sua família. Porque você está lá o dia todo interagindo ali, 8 horas, 10 horas com os seus colegas de trabalho, e tem outros afazeres, e no final do dia mal você tem tempo para se dedicar à sua família. E do conflito, e da convivência, é natural que surja o conflito. E o conflito, ele deixa sentimentos. Os seres humanos, eles são guiados pela emoção, né? E isso se manifesta no processo. Muitas vezes a pessoa chega ali, sai chateado, né? Às vezes o trabalhador ou o empregador, ele fica chateado, né? Com aquela pessoa, porque assim, a relação de emprego é uma relação de confiança. Se você trabalha com uma pessoa é porque você convive com ela, e é confiança mútua. Tanto o trabalhador confia no seu empregador, quanto o empregador confia no trabalhador. E às vezes essa relação, e é natural que ocorra, né, por conta de um conflito, essa relação se rompa, né? E é natural que uma das partes, ou as duas, elas fiquem chateadas, fiquem com aquele sentimento negativo, né? Um pensa, eu me dediquei tanto a essa pessoa e essa pessoa agiu assim comigo, e é normal, nós somos humanos, nós temos emoções, temos sentimentos. E, às vezes, essa emoção, ela se manifesta no processo, né? E o acordo não é fechado, mesmo que seja um bom acordo, por conta desse sentimento. Então, os conciliadores, eles são orientados, são treinados para isso, para identificar a chamada lead sociológica, que é o sentimento que está por trás do processo. A gente não consegue... mágoa, né? Mágoa. Né? Isso. A mágoa, a gente não consegue fazer a mágoa sumir. Você pode dar uma sentença favorável para aquela pessoa, mesmo que ela tiver direito,
que mesmo assim aquele sentimento vai estar lá presente. Então, muitas vezes, ela não está muito preocupada com o resultado do processo em si, mas está ali só por conta da mágoa que ela teve. Então, a gente sempre tenta restabelecer o canal de comunicação, tenta tratar esse sentimento e falar, olha, o que passou realmente a gente não consegue mudar, né? O judiciário não vai conseguir tratar isso, mas restabelecendo o canal de comunicação, explicando que é normal as emoções, os sentimentos, e que aquilo não deve interferir na solução do processo, às vezes a gente tem um resultado positivo e às vezes a gente consegue resolver o processo, embora haja todo esse sentimento escondido por trás do processo daqueles que dele participam. Vamos a um breve intervalo e a gente volta já já para continuar aqui o nosso bate-papo com Fernando Suqueiose. Estamos de volta para o segundo bloco e você está acompanhando uma entrevista com o juiz Fernando Suqueiose. Ele é juiz auxiliar da presidência do TRT da 14ª Região e coordena também os Sejusques de primeiro grau em Rio Branco e Porto Velho. Continuamos então com a nossa entrevista. Fernando, e qual o papel do advogado nisso? Por exemplo, lógico que na Justiça do Trabalho você não é obrigado a ter advogado, mas vai que cada parte, enfim, eles têm um advogado. O papel do advogado nisso também, para ajudar a arrefecer, porque não dá para só pensar, né, nos valores financeiros. Acho que precisa também resolver a situação, tanto que até usa-se até a constelação familiar exatamente para buscar, quer dizer, qual é o valor disso, né? Porque tem valor e preço, né? O advogado ele exerce uma função essencial à administração da justiça, né? Por própria definição constitucional. A nossa formação jurídica acadêmica não nos preparou para conciliar, né? O que eu aprendi na minha faculdade de Direito foi fazer petição inicial, contestação, defesa, recurso, e a parte ali voltada para a conciliação na minha faculdade foi quase zero, né? Então, assim, a gente sai de uma formação jurídica meio aguerrido, a gente sabe litigar, mas não sabe conciliar. Mas, felizmente, isso vem mudando, né? Vem mudando. Hoje, as universidades de Direito já focam mais, né? Principalmente a partir do CPC 2015, eles já focam mais na conciliação, forma mediadores. Então, é essencial hoje que o bom profissional da advocacia, o advogado, ele saiba negociar, saiba as vantagens de um acordo. Porque o bom advogado não é só aquele que consegue fazer uma boa petição inicial, conhece as teses jurídicas, faz a sustentação oral, faz a defesa, mas é aquele que pode aconselhar e construir um bom acordo. O advogado ele se torna cada vez mais protagonista no processo. Foi isso que desejou o Código de Processo Civil de 2015. Ele é protagonista. Como protagonista, ele tem mais responsabilidade, inclusive responsabilidade na hora da conciliação. Então, um bom advogado tem um papel fundamental hoje para construir uma solução conciliatória para o processo. Mesmo porque o advogado, ele conhece mais, quer dizer, o reclamante, por exemplo, se é da parte reclamante, do autor do processo, ele conhece a história, as condições, né? Porque, logicamente, quem está lá na Justiça trabalhando entrando com o processo, às vezes ele está desempregado, está com a situação menos favorecida, e às vezes um acordo daquele, por exemplo, se um acordo vale 8 mil, mas se no acordo ele pegar 5 mil resolve muita coisa dele hoje. E às vezes 15 mil daqui a um ano pode ser muito mais caro para ele. E às vezes esse sentimento e esse tato do advogado é muito importante, né? É muito importante. É porque assim, a relação entre o cliente e o advogado é uma relação de confiança. Quem constitui um advogado, passa uma procuração, confia naquele profissional. E vai se abrir com aquele profissional, vai colocar a situação dele, e o profissional da advocacia vai ter essa sensibilidade de identificar dentro daquela circunstância se o acordo é vantajoso ou não é para o seu cliente. E ele, como profissional jurídico, ele vai aconselhar, né, levando em consideração a situação fática do cliente que ele teve conhecimento justamente por conta dessa relação de confiança. Então, é importante, sim, que ele sempre leve em consideração essa situação pessoal, né, de que vive a parte autora, a parte reclamada, o cliente que o procurou, na hora de construir um acordo. Porque, a depender da necessidade de um ou de outro, o acordo vai ser melhor ou pior ali, levando em consideração também as necessidades de cada um.
É, não que ele vá ter que aceitar exatamente alguma proposta indecorosa, né? Mas assim, é uma E, proposta muito fora da realidade. Mas é importante que às vezes avaliar o momento, né? A necessidade, especialmente agora, num tempo de pandemia. Então são muitas as dificuldades, tanto do micro, pequeno, médio, enfim, dos empresários, quanto também do lado do empregador, né? Do empregado. Porque eu acho que também ambos precisam, né, sobreviver dessa pandemia. E esse papel é importante. Tem uma pergunta da advogada Gracileide, lá do Acre, que ela uhum, pergunta se. Ela fez uma pergunta para a gente na caixinha de perguntas aí, se certo. com a pandemia, se na pandemia melhoraram os índices de conciliação. Certo, doutor, obrigado pela pergunta, tá bom? Olha, eu tenho os dados quanto a isso apenas do Sejus, certo? Eu não sei das varas. Nós temos 32 varas em Rondoniaco, eu não tenho os dados individualizados das varas. Mas levando em consideração só o Sejus, o índice de conciliação durante a pandemia em Rio Branco, no Sejus de Rio Branco, melhorou, né? Esse ano, o índice de conciliação, considerado tanto a fase de conhecimento quanto a fase de execução, a média de conciliação no Sejus Rio Branco está em 45%. E no ano passado, né, quando a gente não tinha pandemia, essa média de conciliação no Sejus de Rio Branco foi de 37%. Ou seja, este ano, no ano de pandemia, houve um acréscimo do índice de conciliação em Rio Branco, no Sejus Rio Branco. Já em Porto Velho, se inverteu. Né? Em 2019, um ano em que não havia pandemia, o índice de conciliação no Sejusc de Porto Velho foi de 31%, e em 2020, até agora, o índice de conciliação no Sejusc de Porto Velho é de 28%, ou seja, houve um decréscimo. Né? Então, objetivamente, em Rio Branco, durante a pandemia, os acordos aumentaram, né? O índice de conciliação no Sejusc aumentou. Em Porto Velho, houve um pequeno decréscimo, diminuiu o índice. Vamos ao intervalo e a gente volta em instantes para continuar esse nosso papo aqui com o juiz Fernando Suqueiose. Estamos de volta agora para o terceiro e último bloco e você acompanha a partir de agora a última parte dessa nossa entrevista com o juiz do trabalho, Fernando Suqueiose, juiz auxiliar da presidência do TRT da 14ª Região e também coordenador dos Sejusques de primeiro grau, em Rio Branco, no Acre, e Porto Velho, Rondônia. Acompanhe. Doutor Fernando, e você também coordena o núcleo de precatórios, né? Isso. O São, núcleo de são precatórios, isso. múltiplas funções, né? Isso, né? Para os entes públicos, né? A Fazenda Pública em Juízo paga suas dívidas por meio de um processo administrativo. Ali é um pouco diferente do particular, né? É uma Sim. prerrogativa da Fazenda Pública em Juízo por meio do precatório. Essa função no nosso regional geralmente fica com o juiz auxiliar da presidência. Então, aí você assumiu, porque o juiz Doroteu é quem estava nessa missão, e ele foi convidado pelo ministro Fux, e hoje é juiz auxiliar da presidência do CNJ. Isso, Então, perfeito. E falando em CNJ, Celso, eu gostaria de opa, destacar a semana de conciliação, né? Nós estamos de 30 de novembro a 4 de dezembro. sim, sim, O CNJ está promovendo a Semana Nacional de Conciliação. Já então há 14 anos que o CNJ vem fazendo isso. O Conselho Nacional de Justiça é o órgão de cúpula da área administrativa de todo o Poder Judiciário. Né? Então, assim, buscando incentivar a conciliação, né, a solução por meio de conciliação dos processos, todos os anos ele promove, né, em parceria com os tribunais, a Semana Nacional de Conciliação. E basicamente são mutirões conciliatórios buscando a solução de processos pendentes por meio da conciliação. No mesmo sentido, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, né, o CSJT, ele promovia tradicionalmente uma semana da conciliação, só que este ano, em razão da pandemia, se chamou mês da conciliação. Ele deixou mais aberto para que no mês de novembro os tribunais do trabalho escolhessem ali o melhor período, de acordo com sua realidade, e promovesse um dia, semanas ou mês todo de conciliação. Aqui no sim, TRT 14ª Região, nós participamos do mês da conciliação no começo do mês de novembro, né?
E cada tribunal ele teve sua realidade, né? Nós já tivemos essas mês da conciliação do CSJT, do Conselho Superior de Trabalho, no começo de novembro, e agora de 30 de novembro a 4 de dezembro, nós estamos participando da 10ª edição da Semana Nacional da Execução Trabalhista. A Semana da Execução Trabalhista, ela difere um pouco da Semana da Conciliação, porque ela não busca só conciliação. Ela também busca solucionar processos na fase de execução, ou seja, aquele processo de que não cabe mais recurso, já teve o trânsito em julgado, né? Ela busca resolver processos na fase de execução, por meio também da conciliação, mas também por maratonas de atos executórios, realização de leilões, são atos processuais buscando a entrega do que foi reconhecido por sentença ou num eventual acordo que não foi cumprido. Ela busca promover atos de constrição para pagar, né, aqueles processos que já estão na fase de execução. Então, convido a todos aqueles também que participem, né, sempre dessas semanas temáticas, né, porque essas semanas temáticas de conciliação buscam criar uma consciência da conciliação em âmbito nacional. Por isso que é importante esse movimento coordenado do judiciário nessas semanas de conciliação e de execução também. É muito importante, se você que está nos assistindo tenha algum processo pendente na justiça que possa, porque a qualquer momento, né, Fernando, me corrija se eu estiver errado, a qualquer momento o seu processo pode vir a ter uma conciliação, mesmo até depois do trânsito em julgado, ou seja, que não cabe mais recurso, é possível. Então, se você é empresário, queira colocar um fim no seu processo, busque a Justiça do Trabalho, entre no portal, né, da Justiça do Trabalho, tem lá Quero Conciliar, e aí, quem sabe aí, busca uma solução e já resolve no final do ano, com muita paz, enfim, dá uma alegria para as partes de ver uma solução também, né? O que você, Fernando, com relação a isso, a importância desse, hoje, desarmar os espíritos e tentar resolver o processo por meio da conciliação. Perfeito, Celso. Em qualquer fase processual, em qualquer instância, é possível conciliar, certo? Tanto aqueles processos em que já tiveram uma decisão definitiva, como aqueles processos que estão pendentes de recurso, aqueles processos que já tiveram a execução iniciada, ou seja, qualquer situação que o processo se encontre, é possível buscar a solução do processo por meio de uma conciliação. E é importante o diálogo, como eu falei no começo, né? Com diálogo, com o exercício da empatia, com o exercício de se colocar no lugar do outro ali, um diálogo franco, às vezes a gente constrói uma solução para aquele processo, para aquele conflito, consegue uma maior pacificação social, resolve o processo em um menor tempo e buscando essa política de ganha-ganha, né? Não pensando que o processo necessariamente um tem que ganhar, o outro tem que perder. Não, a gente pode tentar ali construir uma solução em que ambos saiam ganhando, né? Por meio de concessão recíproca. Você tem que ceder numa parte e a outra parte também tem que ceder um pouco, né? Senão, isso não é conciliação, é renúncia, né? Uma parte não pode renunciar em detrimento da outra. A conciliação é isso, cada um vai ceder um pouquinho naquilo que acredita que está certo, buscando uma solução conciliatória em razão das vantagens de construir uma solução negociada do processo. Certa vez eu conversava com o juiz Lafitte, que hoje é aposentado, mas ele militou em Vilhena, enfim, trabalhava como juiz titular dessas varas e, por último, na primeira vara de Porto Velho. E ele, certa vez, falando de conciliação, ele comentou que as partes não conseguiam conciliar, e aquela questão que a gente falou lá no início, no primeiro bloco, que a gente falou, que existia um desentendimento, como é que eu vou dizer, era uma mágoa. O reclamante levantou e falou para o patrão o seguinte: olha, eu não quero nem saber quanto é que pode dar isso aqui, eu só quero um abraço seu e a gente restabelecer a nossa amizade, que a gente trabalhei no seu sítio durante 15 anos e aí vim aqui discutir por causa de uma besteira, porque para ele 3, 4 mil para ele já era besteira, porque o sentimento dele, a mágoa que ele estava sentindo, não tinha dinheiro que pagasse. Então foi um gesto assim que o doutor Lafitte falou, que às vezes uma sentença, ela às vezes não põe fim ao conflito que está entre as pessoas, né, Fernando? É verdade, é a questão da lide sociológica, né? É a emoção que está escondida no processo,
E realmente aí a gente não consegue lidar com essas emoções, mas a gente sabe que elas existem, né? Então, assim, muitas vezes a gente consegue identificar, restabelecer o diálogo, né? E fazer com que as pessoas voltem a conversar e deixem ali seus sentimentos e emoção um pouco de lado, porque, como eu disse, é natural que esses sentimentos existam na relação de trabalho, porque é uma relação muito próxima, né? É uma relação de confiança, é uma relação de convivência. Então, conflitos surgem o tempo todo. Como eu falei, surge conflito no âmbito familiar e com certeza você ama a sua família. Então, você gosta da sua família, você convive, você briga e tem emoções, e tem sentimentos. É a mesma Sim. coisa numa relação laboral. Então, ali, às vezes você vai se magoar, qualquer das partes está sujeita a se magoar, mas depois que passou, não tem como mudar o passado, né? O processo não vai resolver isso, então tem que ser bem, tentar deixar as emoções de lado na hora de resolver o processo, né? Buscando ali ser bem objetivo, conversar, ter um diálogo para resolver esse conflito da melhor maneira para as duas partes. Fernando, eu gostaria que você, antes da gente encerrar aqui a gravação do Justiça e Cidadania, você deixasse o recado exatamente para as pessoas que hoje, nós estamos gravando o programa dia 30 de novembro, na segunda-feira, e essa semana, até o fim dessa semana, acontece a semana da execução, né? Semana Nacional da Execução, a 10ª semana, né, da execução trabalhista. Eu gostaria que você deixasse esse recado também, e mais um recado para aquelas pessoas que ainda têm um processo e que de repente tem uma solução para no final do ano fazer um acordo e conseguir passar um fim de ano um pouco mais alegre. Obrigado, Celso. Eu convido a todos para participar da nossa 10ª edição da Semana Nacional da 10ª edição da Semana Nacional da Execução Trabalhista e também da 14ª Semana Nacional de Conciliação do CNJ, tá bom? Que ocorre de 30 de novembro a 4 de dezembro. E aos litigantes em geral da Justiça do Trabalho de Rondônia e Acre fica esse convite para buscar a solução do seu processo aqui no final do ano por meio de uma conciliação. Em qualquer fase que o processo estiver, é possível buscar a conciliação. Entre em contato com a unidade judiciária em que tramita seu processo, ou no site do tribunal, clicando em Quero Conciliar. O judiciário hoje está convencido que a melhor forma de trazer uma solução de um processo, a solução de um conflito que está traduzido em um processo, é por meio do diálogo, por meio da solução construída pelas partes, ou seja, por meio de uma conciliação. A conciliação é o empoderamento das partes. É você ser o ator que vai construir a solução para o seu processo no lugar de um juiz que vai sentenciar e impor uma vontade, né? Então, as partes são capazes de construir essa solução conciliatória e fica o convite para que façam isso. Busquem resolver os processos sempre que possível por meio de uma solução conciliada. Este foi o Justiça e Cidadania de hoje. Obrigado pela sua audiência e você também pode se inscrever no canal do YouTube que está aparecendo aí e acompanhe sempre que a gente atualizar o programa. Obrigado mais uma vez e até a próxima.